sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Server Room Brasil Podcast. Eu sou a Maria Vitória. Eu sou a Ana. E estamos mais uma vez aqui com o Código Fonte TV, a Vanessa e o Gabriel. Estou muito feliz de recebê-los aqui de novo, né? E agora na nossa nova casa, não é, Ana? Sim. Muito legal, prazer imenso nosso estar aqui mais uma vez conversando sobre o papo que a gente mais gosta, né? Falar de tecnologia, agora dessa vez também trazendo um pouquinho o lado do empreendedor que nós temos, então também vai ser um papo muito gostoso, assim. Vamos ver se um pouco das nossas histórias também conseguem inspirar outras pessoas, né? Com certeza. E como vocês já adiantaram, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e tecnologia, não é, Ana? Sim, a tecnologia está mudando o mundo e com isso o empreendedor vê novas formas de fazer negócio, de inovar. Hoje a gente vai falar como empreendedorismo, que palavra difícil, e tecnologia andam juntos. E essa mesma tecnologia, ela possibilitou que as pessoas saíssem do escritório e se abrissem para novos modelos de negócio, né? Como que foi esse processo? Olha, nós somos de tecnologia desde que a gente se entende por gente, né? Então, eu e Vanessa estudamos juntos lá no ensino médio e o ensino médio técnico de processamento de dados. Então, a gente já sabia o que a gente queria fazer. A gente queria trabalhar com tecnologia. O empreendedorismo na nossa vida entrou, acho que meio por acaso, e a gente acabou acompanhando esse processo todo da internet, do desenvolvimento das soluções, aquela saída, né, do desktop tradicional para as soluções em nuvem, e isso tudo mudou realmente a forma de se fazer negócio e a forma de se desenvolver sistemas. Então, eu vejo, por exemplo, que a tecnologia que antes nas empresas era um departamento, era uma coisa auxiliar, hoje virou, muitas vezes, o próprio negócio em si, né? O uso da tecnologia, de criar soluções de tecnologia. Né? Verdade, eu acho que até no outro episódio que nós participamos, nós falamos de transformação digital, e eu vou trazer até aqui um pouquinho do tema, né? Porque acho que hoje é impossível, você pode querer vender pão artesanal. Você vai ter que, de alguma forma, ter a tecnologia embutida no seu processo. Seja para fazer o marketing, para fazer o contato ou até mesmo para fazer a venda. Então, hoje, a tecnologia está entranhada em todo e qualquer lugar. E as empresas, acho que perceberam isso, né? E viram isso. Acho que alguns anos não tinham a tecnologia, hoje já estão no mundo da tecnologia. E hoje a gente vê um processo ainda diferente, porque a gente vê os sistemas saindo, às vezes, um pouco do que era presencial ali dentro das empresas e indo para a nuvem, ou então já adotando tecnologias SaaS, que acho que a gente pode conversar um pouquinho mais a fundo aqui no podcast, no assunto de hoje, e tudo isso vem mudando a forma como as pessoas percebem a tecnologia e utilizam ela no dia a dia para o crescimento dos seus negócios, né? Sim. As pessoas também, elas começaram talvez a ousar mais em trazer negócios diferentes, né? Porque antes tinha muito do tradicional, eram carreiras mais tradicionais. E com a tecnologia se expandindo, trazendo novas ideias, inovações, as pessoas começaram a tentar criar coisas novas. Como vocês veem essa saída do tradicional e a tecnologia proporcionando as pessoas tentarem, né, sair desse modus operandi que elas tinham e tentar ousar, tipo, você vai sair de um emprego estável e tentar montar um negócio, tentar inovar, e como a tecnologia auxiliou esse movimento? Acho que no primeiro momento a tecnologia, para as pessoas que eram mais tradicionais no seu trabalho, elas ficavam receosas, né? Ou inseguras de certa forma. É um pouco que a gente está percebendo com o uso da inteligência artificial na nossa área. Tem muita gente falando, nossa profissão vai acabar, e a gente não pensa desse jeito, a gente percebe isso como uma ferramenta, e lá atrás eu acho que acontecia isso também. As pessoas ficavam meio intimidadas. Pô, será que o trabalho que eu faço aqui no dia a dia, um computador vai poder fazer? E muitas vezes você via que a adoção de ferramentas dentro das empresas trouxe, na verdade, uma produtividade, uma organização, uma criação, às vezes, de processos de organização mesmo, de fluxos de trabalho, coisas que não existiam ou que, às vezes, não eram tão organizados. E isso deu a possibilidade das empresas escalarem, conseguirem criar processos que saísse ali do escritório, do dia a dia e conseguisse
criar coisas maiores, né? Então, eu vejo que tem pessoas que tiveram essa insegurança no início, depois que você começa a experimentar, assim, fica difícil não conseguir, né? A gente percebe, por exemplo, no uso do dia a dia mesmo. Minha avó é viva, minha mãe, quem é mais idoso e que já teve contato de alguma forma com o smartphone, com os aplicativos, e se acostumou, não fica sem, né? Aplicativo de banco hoje a gente não se imagina sem, né? Então, essa insegurança que eu acho que veio lá atrás é que aos poucos as pessoas foram perdendo e inserindo o uso de tecnologia, de aplicações no dia a dia da empresa, né? Então, para quem é empreendedor e pensa, por exemplo, hoje em montar um negócio ou criar alguma solução, claro que a gente sempre vai tender a usar a tecnologia, porque nossa bagagem é essa. Mas como a Vanessa falou, se a pessoa tem interesse em vender o pão artesanal, ou algum produto, ou algum serviço, não tem como desassociar mais usar a tecnologia como ferramenta, né? E eu acho que outra vantagem também que se vê nesse processo, aí até olhando aqui o nosso lado enquanto empreendedores e desenvolvedores, é essa facilidade de você começar aos poucos, ir testando ali, fazer meio que o seu MVP, ou realmente iniciar com poucos atendimentos. Tanto na plataforma, você consegue contratar hoje serviços e plataformas que te atendem de forma pequenininha e que você consegue ir escalando no futuro. Então, acho que isso facilita muito, né? E era algo que talvez alguns anos atrás, quando não existia toda essa tecnologia, para você começar um negócio novo, era muito mais dificultoso, era muito mais penoso, você tinha que investir ou muito tempo ou muito dinheiro. E hoje em dia, acho que com a tecnologia, com o avanço que já aconteceu e com todo mundo utilizando, fica mais fácil de você lançar produtos menores para testes mesmo e ver como aquilo ali sai. E aí, pensando assim, de um lado individual, enquanto pessoas ali, né, que estão pensando em entrar nessa área, pensando em desenvolver ali o seu produto ou o seu serviço, você consegue, às vezes, dividir um pouco do seu tempo, né? Era até o que nós fazíamos lá atrás, quando nós já tínhamos a nossa empresa, mas nós não estávamos full time trabalhando nela. Então, nós tínhamos o nosso emprego tradicional ali para manter a casa, a família, mas nós conseguíamos dedicar o tempo suficiente para que começasse esse novo produto da nossa empresa, começasse a crescer. Então, hoje também existe essa facilidade melhor do que existia algumas décadas atrás, né? Legal, e você citou algumas ferramentas tecnológicas, né? Quais vocês indicam para um empreendedor que está começando agora e quais foram as que vocês usaram também quando começaram? Bom, eu acho que nós utilizamos, é melhor a gente nem falar, né? Já são bem antigas. Embora, por exemplo, uma boa e velha planilha ajude muito, tem o seu valor. Então, nós vemos aí empresas com porte interessante que ainda se utilizam muito de planilhas eletrônicas e que elas conseguem salvar ali o dia a dia num controle necessário para que o negócio comece. Então, assim, mais do que indicar, às vezes, uma ferramenta específica, a minha dica seria realmente estudar a ferramenta, não talvez planejar tanto no futuro, que acho que a gente às vezes peca um pouco por isso, principalmente a gente aqui que é técnico, né? A gente já quer pensar lá no futuro em como aquilo vai estar funcionando, como eu vou conseguir colocar tudo o que eu preciso naquela ferramenta, mas às vezes a gente tem que pensar no momento, né, para que aquele momento seja atendido e conforme vá crescendo a gente consiga ir caminhando aos poucos e gerando o valor necessário para aquele produto ou serviço que eu estou gerando naquele momento. Porque a ferramenta auxilia no processo todo, mas se você não se organizar para usar a ferramenta, não adianta muito. Então, você pode organizar uma empresa só num caderno com papel e lápis, com planilha. E aí, a partir do momento que você perceber, poxa, se eu preciso me organizar, ou tem mais pessoas no processo, ou eu preciso colocar outras equipes na rua, e aí eu vou precisar ter, poxa, eu preciso de um aplicativo para me comunicar melhor, eu preciso ter dados de venda em tempo real, e aí você vai começar a usar um CRM, você começa a criar workflows ali dentro do seu processo. E o que a Vanessa falou, acho que aconteceu com a gente também. Porque a gente, por ser técnico, a gente, por exemplo, lá no início, a gente pegava um cliente, e aí a gente achava, nossa, vamos partir para a solução desse cliente. E aí, muitas vezes, a gente ficava tentando otimizar um trabalho que não tinha necessidade. Então, a gente já tinha ali a demanda do nosso cliente, e a gente ficava criando solução para a gente, back office,
Para assim, não, porque aí se vier um outro cliente, eu já tenho aqui sei lá, um modelo de contrato, ou eu tenho uma planilha para cálculo, ou eu tenho... a gente uma fez funcionalidade no sistema que pode ser útil, né? Aí criar código extra. Aí, no fim das contas, você fica com um monte de trabalho, você gasta uma energia gigante gerando coisas que às vezes você não vai utilizar. Principalmente no início, para quem está começando, você tem que ir pontual, solucionar os problemas que vão aparecendo. E aí, claro que você tem que estudar o crescimento. Você não pode ficar também estagnado achando, se eu estou pensando hoje num negócio, principalmente na internet, no meio digital, você tem que pensar em escala mesmo, em crescer. Porque não dá para ficar só, não, como a gente fez lá no início, não, vamos atender só a nossa região aqui, porque aí tem um polo de empresários, um determinado nicho, e a gente acabou se fechando. Então, esse foi um dos erros que a gente teve. A gente poderia ter criado realmente uma solução e tentado vender em outras regiões também do país que tinha polos. A gente trabalhava muito com moda. Então, nossos clientes eram a maioria da área de moda. E eu acho que isso acabou atrapalhando. Então, o que a gente teve de falha, depois a gente foi tentando corrigir, né, com outras iniciativas nossas. Então, usar a ferramenta correta é importante, mas eu acho que o mais importante disso é se organizar para isso, né? Então, ter depois lá o CRM, você ter as suas planilhas organizadas, isso também ajuda bastante, né? Ter um padrão de contato com o cliente, então a parte... hoje, por exemplo, que a gente não teve isso na época que a gente estava captando de cliente, mas chatbot, fazer atendimento de forma padronizada, automática, você centralizar as informações dos clientes. Muitas vezes a gente não tinha isso muito organizado, né? Então, eu acho que isso acaba atrapalhando quando você começa a crescer. Mas do início tem que focar em solucionar o problema daquele cliente lá. Eu acho que aí você mostra qual é a sua capacidade. Depois é que você investe um pouco mais, né? Exatamente, ou aprimorar o suficiente a solução que você está se propondo a entregar para as pessoas ou para as empresas. Então, acho que tem que estar bem focado nisso e, obviamente, vendo as ferramentas que vão auxiliar, né? Então, hoje são muitas, né? A gente hoje não se imagina mais sem utilizar os serviços de cloud que existem, seja qual for o serviço. Então, seja para compartilhar documento, para armazenar documento, banco de dados, para outros serviços assinatura também. De contrato. Exatamente. Então, tudo isso hoje é preciso e você vai ter que ter alguns serviços assinados para conseguir fazer com que o seu próprio negócio mantenha o fluxo de trabalho, né? Sim. O e-commerce, ele mudou drasticamente os negócios, né? E, assim, pequenos empreendedores talvez não davam o devido valor ao e-commerce. E na pandemia a gente viu muita gente que acabou quebrando, infelizmente, porque ainda ficava naquele modelo de não gosto só de vender localmente, não tinha se adaptado ainda a esse modelo de digital, de ter um site, ou um Instagram, alguma coisa assim, né, pela mídia. E daí, na pandemia, eles acabaram se adaptando, porque ou você vende online, porque as pessoas estavam loucas querendo comprar, fazer alguma coisa da vida, e daí começaram a fazer esse movimento, né, pro e-commerce. Como que essa evolução, né, digital aí para venda online trouxe vantagens para o empreendedor? Como vocês, né, que viram esse desenvolvimento, vocês até, né, faziam isso, né, como empreendedores, ofereciam serviços online. Como vocês veem isso que, né, viram isso crescendo cada vez mais, e hoje a gente tem, por exemplo, lojas que o serviço é totalmente online, você não tem nem mais lojas físicas, né, você compra ali, o serviço totalmente online, até lojas de roupa, você compra ali e a pessoa envia para você, não precisa nem mais provar, ou objetos que, tipo Amazon, que você só tem na loja online mesmo. E como vocês acham que essa tendência vai ficar cada vez maior? Como que tá sendo? Lojas de imóveis hoje você só tem também para exposição, né? Você vai nas lojas de imóveis, antigamente era super comum você
comprar lá, e hoje você quase não tem opção, né? Você entra lá e os vendedores te mostram pelo site. No site eu tenho isso. Você fica, nossa, mas eu vim aqui pra ver eu queria sentar no sofá. Eu queria, né, provar o colchão, a mesa e tal, e você vai me mostrar pelo site, né? Tem suas vantagens e também desvantagens, às vezes. É engraçado que, por exemplo, em restaurante, tem muito restaurante hoje que o atendimento é só via totem. McDonald's. McDonald's é um exemplo, mas tem vários outros também que a gente entra e é tudo via totem. Você não tem mais aquela coisa. Então é como se você estivesse comprando um smartphone ou um iFood, né? Então o uso da tecnologia dentro da própria loja já mudou a forma de fazer. Mas você tem razão. O comércio eletrônico assim, mudou completamente hoje. A gente, quando começou a nossa empresa, a gente tinha também muita demanda de criar loja. Então, a gente até tinha na época, não existia assim, tantas plataformas já prontas, né, para se utilizar. Então, a gente chegou a ter na nossa empresa uma plataforma própria que a gente revendia e personalizava para os clientes, né. E ali era o modelo tradicional, vamos dizer assim, né. Você precisava integrar com os correios para fazer a logística, precisava fazer aquele cálculo, né, todo de frete, peso, o estoque muitas vezes era gerido pela própria loja. Depois que começaram a integração com RPs, e aí você começava, tinha a opção de, eu vou ter a minha loja própria, mas eu quero também ter o meu estoque num marketplace, por exemplo. E aí começava aquele problema, mas espera aí, como é que vai gerir meu estoque? Aí eu falei, então peraí, você precisa ter algo para gerir as vendas, e aí você tem os seus canais de venda, né? E lá no início a gente não tinha isso. As empresas mal tinham o site, mal trabalhavam direito com e-mail, né? Então a gente acompanhou essa evolução. Hoje, se deixar falar de comércio eletrônico, eu vou falar 2 horas. Vamos. Hoje a gente percebe que a parte de logística, eu acho que é o que acabou dando um suporte para o que a gente está vivendo hoje. Então, poxa, você... Em São Paulo aqui, você poder comprar às vezes de manhã e receber no mesmo dia. A logística, a gente morava em Petrópolis, então lá sempre teve uma dificuldade maior de logística. Quando o Mercado Livre começou a entregar lá 2 dias depois, assim, era uma coisa assim surreal. A gente fala, nossa, ninguém faz isso aqui. Nem as lojas online da própria cidade faziam. Exatamente, às vezes você comprava e entregava 2, 3 dias depois no mercado, tinha dia certo para atender o bairro. E hoje já tem lá no dia seguinte. E aqui, para quem é de São Paulo, tu acaba se acostumando com isso mais rápido, né? Mas para quem é mais do interior, não, né? Então, eu acho que isso acabou dando um suporte para o que a gente está vivenciando hoje também. Mas até complementando, né? Enquanto consumidor também, a nossa régua subiu. Porque justamente isso, eu não quero mais receber daqui a 15 dias, como acontecia lá no início, quando começaram os e-commerces. Nem da China leva tanto tempo. Exatamente, mais, né? A gente já não tem mais essa percepção de vou ficar 15 dias esperando chegar alguma coisa, é absurdo. E você passa a comprar até comida dentro desses marketplaces e chega muito rápido. Então a nossa visão mudou. E principalmente a utilização, né? A UX ali, a facilidade de você comprar as coisas, às vezes em um único toque, né? Ele já te sugere um produto que você normalmente compra, eu quero isso aqui. Em 1, 2 toques já é o suficiente para você efetuar a compra. E fora o fato das empresas estarem presentes em diversos canais, né? Então isso também foi outra mudança radical que teve, né? E a gente vê também os marketplaces, eu acho que acabaram democratizando para vários vendedores. Você não precisa ter uma empresa grande, uma estrutura gigante para vender o seu produto. E, de certa forma, a gente vê também um modelo que é aquele modelo que a pessoa tem um produto só, ela cria uma landing e aquela landing é que converte. E aí ela usa, muitas vezes, a própria rede social para gerar lead, né, para as vendas. Então, ela... Ou, por exemplo, contrata um influenciador, ou ela mesma faz um vídeo que viraliza, utilizando ali de forma orgânica um produto, e aí a pessoa está ali, um consumidor, fala, nossa, eu quero isso, e não interessa muito se está no lugar A, B, C, D. Se eu consigo comprar pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e ali tem as avaliações, a pessoa já se sente ali... já se sente segura, né? Ela confia já daquele processo. E muitas vezes a pessoa só tem um produto, né, para vender. Então, eu acho que isso é uma outra forma também, né, de democratizar, da mesma forma que para montar um negócio a gente
né? Muitas vezes precisava comprar licenças de muitos softwares, muitas coisas. Hoje você pode escolher ali a dedo o que você precisa, você paga por aquilo que você tem necessidade naquele momento, e no momento que você precisar de mais, ou for crescendo, você vai ajustando isso, né? Sim. E aí, enquanto desenvolvedores, a gente vê o quanto esse processo também foi simplificado, né? Porque lá atrás, quando a gente começou com a plataforma, como o Gabriel falou, a gente tinha que auxiliar o nosso cliente até na discussão com o banco para gerar boleto, porque tinha uma carteira diferente, tinha toda uma burocracia, e ninguém estava habituado àquilo, era algo muito novo, então era tudo muito burocrático e muito difícil de se fazer. Hoje em dia, gente, em meia hora, se você quiser, você contrata uma plataforma, configura, coloca suas fotos e bota para vender. Não, né? Para configurar um sistema de pagamento, bota lá um token, muitas vezes, às vezes é no code, você arrasta, integra. Exatamente. E já está feito. E antes não, a gente ia ao banco, em nome do nosso cliente, para dizer, olha, eu preciso da carteira tal. Você lembra o que aconteceu isso? A gente foi numa agência... Aí a interior, né? Cidade interior, os gerentes não conheciam o sistema para vender online. Né? Conversando com ele, falei, olha, eu preciso da carteira 123, não lembro qual era o número. Ele, não, mas a gente não trabalha assim com isso. Aí eu olhei assim no fundo, atrás dele tinha um galhardete, e lá no final estava escrito. Eu falei, não, olha, venda pela internet, boleto. Eu olhei, eu falei, aquilo ali que está escrito no galhardete, é aquilo que eu preciso. Isso aí que o meu cliente tem que ter habilitado na conta. Aí ele olhou e falou, não, eu vou ver e tudo mais. Aí ele teve que entrar em contato com a agência no Rio para poder passar as instruções. Então nós passamos todos esses perrengues, assim, venda né? da internet não era ainda algo comum. Não era. E é engraçado, porque assim, os clientes chegavam pra gente, porque com aquela visão, gente, na internet eu posso vender pro mundo todo. E sim, pode, mas naquele momento era teoricamente, exatamente, porque para as pessoas te acharem era difícil, para as pessoas confiarem no que você estava vendendo também era difícil, porque era tudo muito novo, tinha aquele receio de, nossa, não vou pagar isso aí, não vão me mandar uma caixa com pedra, né? Tinha todos esses processos. Porque a gente atuava muito nessa área de moda, e lá, como tinha em Petrópolis, né, como tinham muitas confecções, muitas lojas, eles vendiam muito para o atacado, então a dinâmica de venda era um pouco diferente. Eles costumavam, por exemplo, a cada troca de coleção, eles tiravam foto das peças, né? Gravavam num CD e mandavam o CD por correio para alguém lá abrir, botar num computador e escolher as peças, e aí fazia um pedidinho por telefone, e enviava. E aí a gente, assim, não, vou criar um sistema para isso, poxa, auxiliar vocês a vender mais. Só que aí começava a dinâmica, olha, dependendo do estado e da quantidade ou do tipo de peça, o preço varia. Dependendo do cliente também, tinha cliente que eles davam mais desconto, menos desconto. Então tudo isso a gente acabou colocando isso num sistema, e que depois isso virou um framework nosso, e a gente, de início a gente começou a bater um pouco de cabeça, mas depois a gente começou a atender vários clientes lá, e isso cresceu. A gente acabou ficando conhecido na cidade lá, na época, e era muito legal ter um software que facilitava isso para eles. E isso acabou tirando lá vários processos que eles tinham lá, de a cada coleção ir lá ter alguém para tirar foto, para gravar uma pilha de CD, para ir nos correios e ficava lá enviando. Nossa, né? Hoje é tão fácil, né? Você vai lá, bota na nuvem, já só... Aí, hoje em dia, o que a gente fez já nem é mais necessário. Você vê hoje o pessoal fazendo isso pelo WhatsApp. Você tem um contato direto da sua vendedora e ela te manda. No WhatsApp, né? Você pode cadastrar os produtos no WhatsApp, numa conta comercial. Você pode fazer isso no próprio Instagram também. Então, o processo todo que a gente fazia lá ficou simplificado usando as ferramentas que a gente tem hoje, né? Sim. Cada vez mais fácil. Sim, você citou o UX, né? Que é um assunto que eu gosto muito. Na hora que você falou, eu já falei, eu tô me preparando. Eu amo UX. E antes a gente falava de experiência do usuário, agora a gente tá falando mais de experiência digital do usuário. E vocês acompanharam, né, esse processo de experiência do usuário, experiência digital. Eu gostaria de saber mais sobre como foi acompanhar esse processo e por que vocês acham que é importante monitorar, né, toda essa experiência, porque, por exemplo, para mim, o mais legal da UX é que tem como personalizar, talvez, o serviço, e a pessoa se sente mais confiança por aquilo e fala, nossa, eles pensaram nisso, então é acessível, eu vou comprar com eles. Como foi para vocês acompanhar isso e o que vocês acham
de como está hoje no Brasil esse assunto? Quer falar? Bom, começo eu então. Olha, é um processo que evoluiu também absurdamente, como tudo que a gente falou até agora na tecnologia. É extremamente necessário, porque hoje a gente vê, poxa, ninguém faz um curso para aprender a mexer no aplicativo do Nubank, ou para acessar o Mercado Livre e fazer uma compra. Não, no da Caixa precisa fazer. Talvez na Caixa Econômica, acho que valia um curso, o pessoal lá peca um pouco. Mas como é importante que seja algo muito intuitivo. E que, querendo ou não, você tem ali os parâmetros e as métricas, tanto de como a pessoa espera que vai ser, porque tem alguns comportamentos, se você está acessando um banco, você já espera encontrar determinadas coisas de forma muito simples e fácil para você acessar, e ao mesmo tempo você tem que conseguir trazer inovação para isso, senão nada evolui também. E personalizar. Se você costuma fazer muito Pix, você não vai colocar isso num submenu lá. Exatamente. Tem que ser a primeira opção que aparece ali. Uma das coisas que eu costumo usar muito é isso. Você vai e copia um código do Pix. Você abre o Bankline, o aplicativo do banco, ele já meio detecta. Tem um Pix aqui, você quer pagar isso? Cara, isso é uma das melhores coisas que tem, né? Eu acho que o da Caixa faz isso. Faz, né? Tá. Ok. Então. Eu tô falando, não, porque, engraçado, né? A gente cita esse exemplo, porque aí é um caso pessoal. Minha mãe, né, já é uma pessoa com um pouco mais de idade e usa a Caixa. Aí a gente fala, mãe, vai para outro banco, né? Tem outras coisas mais fáceis. Ela, não, mas ela tem aquele conforto e aquela segurança da Caixa. Eu falei, beleza. Mas a gente vê que os processos ali são mais demorados. Justamente por isso, porque tem 2, 3 interações que nos outros bancos são uma, né? E a gente tem contas em vários outros. Então aí eu vejo o quanto o UX é falho e o quanto ele faz diferença. Porque pega uma pessoa que, exatamente, que não tem tanta experiência, se você não tiver ali o conhecimento de navegar um pouco mais, aquilo cai por terra, fica difícil. Então, por isso é tão preciso essa facilidade. E aí a gente volta lá, nós estávamos falando do comércio eletrônico, né? Olha o quanto facilitou você entrar no marketplace hoje e fazer uma compra. O quanto é rápido você pagar aquela compra pelo seu banco através de um Pix ou através de qualquer outro processo. E se hoje você entra num aplicativo que era utilizado alguns anos atrás, num site que era alguns anos atrás, você não compra mais. Você vai ver aquele processo extremamente burocrático, você já olha, não vou fazer isso tudo aqui não, tá demorando demais, né? Porque qualquer etapa a mais no processo, isso pode determinar se você vende ou não vende, né? Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, quem está comprando um pouco mais por impulso, se você tiver que fazer muitas etapas ali, a pessoa vai assim, pô, não vou, tá demorando demais, depois eu vejo isso, e aí não compra. O boleto era uma coisa que acontecia muito problema, como a gente até tinha integração com cartão de crédito, mas era direto com as operadoras, não tinha esses gateways que tem hoje, né? Então, o processo todo para contratar, configurar, ser homologado, porque você tinha que ser homologado por eles também, era muito complexo. Então, a gente colocava muito como opção o boleto, que era o que mais se utilizava na época. E o boleto era um problemaço para pagamento e para ter o cancelamento lá, né? Então, a grande maioria dos boletos na época lá, eles não eram pagos. E muitas vezes era problema de interação com o próprio cliente. O cliente fala assim, eu gerei e aí eu saí do navegador e eu não sei onde é que está. Eu tive que baixar e eu não sei onde é que foi. Ou perdi justamente esse impulso, né? Tipo, gerei, depois eu fui olhar, pagar o boleto, falei, não, pensando bem, não preciso comprar isso não. Então, deixava, né? Abandonava. Então tinha esse problema. Então, você tinha que gerar o boleto, mandar por e-mail e em algum tempo depois mandar ele de novo. Então, com uma chave Pix ou alguma coisa de cartão, uma integração assim, facilitou demais, né? Sim, já na hora ali já sai o código para você copiar ou ler o QR Code. Também já sai ali para você, às vezes, você tem a carteira digital, você já consegue também pagar ali na hora, né? E o boleto hoje tem a opção da câmera também, que você consegue ler ali rapidão. Antes você tinha que copiar aquele código. E muitas vezes, por exemplo, que um QR Code, há um tempo atrás, você tinha que ter um aplicativo para fazer leitura de QR Code. As câmeras hoje já estão integradas. Os celulares mais antigos você tinha que pegar um aplicativo à parte, né? Hoje já está integrado ali. A gente está falando de comércio eletrônico e UX, mas o UX acho que serve para tudo, né? Sim. O UX ele pega a jornada de experiência do cliente
até para captar o lead também, até para colocar ele para dentro de um funil de venda, né? E fazer a pessoa entender a sua marca. Por isso que, por exemplo, a gente cita o Nubank, que eu acho que, assim, quando a gente fala de UX, a gente sempre lembra da Apple, que eu acho que foi aonde surgiu o termo, né? E hoje em dia você vê que o iOS ou os sistemas da Apple, eles têm uma coisa da experiência que é fora dos outros. Os outros ainda existe uma certa barreira, e os sistemas da Apple têm uma facilidade, né? E a gente usa como exemplo o próprio Nubank, porque eu acho que ele quebrou também um paradigma. Você não abre um aplicativo e acha que, poxa, é um aplicativo de banco, de cartão, é diferente, né? A experiência é diferente. E eu acho que ninguém conseguiu ainda chegar no que o Nubank conseguiu construir. É verdade, né? E a Apple realmente é aquela que é fora da caixinha quando a gente fala de UX, né? Não é à toa que surgiu lá mesmo termo, porque traz uma facilidade de navegação ali que também é muito instintiva, Sim. né? E eu acho que é esse o principal objetivo do UX, é que você faça as coisas o naturalmente, iOS, né? o primeiro e agora o último, a pessoa que está acostumada, ela não muda a experiência, ela sabe mexer no celular, né? Ela vai saber encontrar o aplicativo, desinstalar, instalar. Então, isso não mudou em nenhum momento, né, desses últimos anos, né? Sim. Vocês comentaram aí já do Nubank, da Caixa, e daí a gente tem também essa tendência que tá tendo dos bancos digitais, né? Os bancos tradicionais, eles vão morrer? Eu vou entrar um pouco nessa temática, porque justamente o banco tradicional, a gente entra um pouco vamos dizer, nesse embate de que o atendimento peca muito, né? Aquela lentidão, aquele problema de você demorar para resolver as coisas, você vai lá e tem que passar o dia inteiro na fila, é muito burocrático, são muitos processos, e os bancos digitais hoje são aquela facilidade para você criar conta, para você resolver as coisas, né? Os jovens hoje, a maioria, né, precisa abrir conta, já estão tudo abrindo, né, nos bancos digitais. Como vocês percebem esse movimento, né, do banco mais tradicional, do banco digital? Vocês veem que os bancos tradicionais, eles estão tentando se digitalizar com os apps, né, tentando se modernizar, mas ainda tem alguma coisa que prende eles? Como que vai ser essa modernização deles, essa digitalização? O que eles podem trazer? Olha, eu acho que eles estão todos sentados pensando justamente em como quebrar essa barreira. Porque foi o que você disse. Quem está chegando agora mais novo já espera uma agilidade que não vai esperar igual eu e Gabriel esperávamos. Eu tenho um caso de uma conta que nós tínhamos no Itaú, que era conta empresa há muitos anos, e a gente recebeu um valor em dólar no Instagram. E eu fui ver, era coisa de, acho que $30, não eram $100, mas na época que o dólar estava quase 1 para 1. E não tinha tanta diferença. Eu fui ver, eu teria que ir ao banco, eu teria que preencher um cadastro, tinha uma taxa de quase R$70 no final das contas. Eu teria que gastar quase que uma tarde inteira para receber R$30 de volta. Eu perdi o dinheiro. Falei, não vale a pena. Hoje é inconcebível, você em qualquer banco digital, principalmente agora que tem esses que você consegue trazer dólar tranquilamente, você faz em segundos a transação. E na época, era uma burocracia tanta que você não faz. Então hoje, eu não sei como é que está esse processo lá, mas ou eles aperfeiçoaram isso e reduziram essa tarifa e a parte burocrática, ou ninguém mais vai utilizar. Vai ser um serviço que vai ficar lá abandonado. Né? A primeira pergunta que você fez, né? Os bancões vão morrer. Eu acho que de início não, porque eles têm um lastro grande de clientes, né? Dão segurança até para investidores, tudo. Sim. Mas, de certa forma, eles têm que inovar também. A régua sobe, né? A partir do momento que a nossa geração, a geração dos nossos filhos vai se acostumando com isso, eles têm que se acostumar também, né? Eles têm que trocar. Então, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, muitos bancos acho que estão com uma certa barreira de evolução por conta da tecnologia mesmo. O próprio Itaú, a gente conversou com gente do Itaú, eles estão há uns 10 anos tentando migrar para a nuvem. E o COBOL, que é
a tecnologia que muitos utilizam e que dá robustez, de certa forma também é o que impede de fazer uma mudança grande, como existe nos bancos hoje. Você pega, sei lá, uma conta do Inter. Pô, se você quiser abrir uma conta internacional, pô, 2 cliques. Você vai para a bandeirinha dos Estados Unidos, aí ativar conta, ativou, aceita, assinou um vai. termo, acabou. Você já pode depositar em dólar lá. Como é que seria esse processo num banco tradicional, né? Não é trivial desse jeito. E de forma da tecnologia mesmo, né? O Nubank, a gente sabe também que o Nubank, ele até comprou uma consultoria que desenvolveu a linguagem, que é o Elixir, né? Não. Eles começaram do zero. Vamos começar uma solução do zero aqui, desenvolver a parte de cartão, depois a parte de banco. Eles adquiriram uma corretora, né, de investimentos, e agora eles têm uma solução integrada com tudo isso. Mas a parte de tecnologia disso por trás, eles foram disruptivos também. Eles usam lá, por exemplo, foram um dos primeiros casos que eu vi de usar programação funcional, usar uma linguagem que praticamente as pessoas não utilizavam. E isso deixou de ser uma barreira tecnológica para eles, para evoluir os sistemas, né? E aí você pega esses bancões que já tem todo um legado e toda uma carteira de clientes e tudo para trás, é mais difícil deles fazerem, né? Não dá para, então tá bom, a gente para aqui e começa de novo. Eles têm que trazer tudo o que eles já têm. Então isso aí realmente gera essa barreira um pouco mais difícil, né? Todo o processo ali que às vezes é burocrático para você tirar a burocracia e facilitar, não é simples mesmo, mas foi o que o Gabriel falou. É necessário eles irem se reinventando e trazendo esse tipo de facilidade. Você pensa hoje, cartão de crédito. Poxa, gente, eu sou da época que o cartão de crédito era aquela maquininha de rolo com né, carbono. Então, impensável você utilizar hoje na lerdeza que era aquilo. Aí alguém tinha que levar isso no banco para ser processado lá na mão. Exatamente. Né? Aí hoje, poxa, você compra ali na mesma hora, você consegue, às vezes, adiantar, antecipar uma determinada parte da sua fatura, você consegue dividir novamente aquilo, você faz tudo no aplicativo. Então, se um bancão que tem um cartão de crédito, por mais que a pessoa já tenha ali um limite, alguma coisa atribuída, se ela não começar a ter esse tipo de facilidade e o concorrente está ali na porta batendo e oferecendo, ela vai acabar experimentando e aí automaticamente vai gostando e vai trocando, né? Então é um desafio, porque tecnicamente é difícil, né? Eu largar o COBOL e conseguir ir para a nuvem, conseguir trazer as tecnologias mais novas, mas é preciso fazer esse movimento, né? Sim, falando de banco, eu lembrei de quando existia cheque, né? Olha! Hoje em dia é impensável. E era isso, você tinha uma conta que tinha direito a 2 talões de cheque por mês. Olha! Sabe? Assim. Que incrível! Você tem carteira digital. Exatamente. E aí você pagava um pouquinho a mais para receber os cheques em casa, senão você tinha que ir na agência retirar os talões. Eu ia às vezes imprimia na maquininha, né? Isso porque quando já era evoluído, porque já estava no caixa eletrônico. Existia máquina para imprimir talão. É verdade. É verdade. E você montava, né? É isso. O Banco do Brasil tinha isso. Tinha. Sim, e a tecnologia traz muitas inovações, a gente já falou de algumas aqui, dos bancos digitais, e inovações disruptivas, né? Hoje em dia a gente tem streaming, tem transporte por aplicativo. Eu lembro que a primeira vez que eu pedi eu era do interior de Minas, eu estava aqui em São Paulo, eu fiquei, como assim isso existe, gente? Isso aqui é Na minha cidade até hoje a gente não consegue pedir. É mesmo? No interior lá de Minas também não tem, mas já tá avançando Falam bem. que tem lá na minha cidade, mas carro que a gente precisa não tem. Não dá. Mas a gente tem... Mas tem um Airbnb, né? Isso muda todo um modelo de negócio, cria mais modelos de negócio. E como vocês veem isso? Como vocês acham que isso move os mercados? E tem alguma inovação disruptiva que vocês gostam mais, se inspiram mais, usam mais? Bom, olha, são muitas inovações, a gente vê realmente é disruptivo tudo. Então, acho que o Uber foi uma coisa que a gente não pensava antigamente, né? Você imaginava... E, assim, o processo é um táxi, não é muito diferente daquilo, só com a facilidade do aplicativo. Então, o quanto aquilo ali facilita o nosso dia a dia e fica muito mais tranquilo de você utilizar, né? Você vê serviços de streaming, como você falou, hoje também é impensável. Nós temos 2 filhos. Um dos meus filhos tem 8 anos.
Para ele é impensável você não poder escolher o que você vai assistir. E, poxa, eu com 8 anos não tinha escolha nenhuma, era o que estava passando. Quando muito tinha alguns canais ali, e não eram muitos. E hoje é impressionante, é muito disruptivo, né? Muito serviço on demand, né? Então você escolhe a hora que você quer, você precisa, paga por aquilo que você usa. A gente, por exemplo, na nossa área, existe isso também. Os softwares também acabaram virando isso também, com o advento da nuvem e tudo. Então, por exemplo, hoje tem muita solução de construção de API. Aí você cria uma API para determinada coisa. E ali você coloca ela debaixo de uma plataforma, você monetiza aquilo, aí você consegue solucionar problemas de integração com outros sistemas. Então, mal comparando, por exemplo, era o que acontecia quando você ia instalar um WordPress. Vou fazer um blog. Cara, a partir do momento que você instala, você começa a mexer, você fala, pô, mas tem um plugin para isso, mas peraí, tem um plugin para aquilo. Daqui a pouco você está cheio de plugins, você pode até deteriorar a performance. Mas muitos desses plugins são problemas que foram solucionados, às vezes, por algum desenvolvedor na Ucrânia, entendeu? Em algum país da Europa, em algum outro lugar. E você fala, poxa, eu estou usando a solução que um cara ali pensou e criou. Olha como é que isso democratiza, né? Porque você pode pagar ali, às vezes, poucos dólares e você começa a usar uma solução já toda pensada. E aí você pensa isso em relação ao SaaS, essas plataformas, né? Eu acho que também é uma forma de democratizar. Então, pensando um pouco até na parte de empreendedor, muitas oportunidades para quem desenvolve, assim, estão muito abertas ainda para você criar soluções, ainda mais agora, utilizando inteligência artificial, parece que abriu um outro leque de opções, né? Então, por exemplo, a gente vê SaaS para você criar a sua persona, ou você criar um clone da sua voz, ou até, por exemplo, para editar vídeo no celular, coisa que antes a gente baixava para o computador, ia lá para um software, aí legendava aquele troço na mão. Hoje o Instagram já legenda para você corrige. Então, assim, há uma facilidade. Isso tudo são aplicações que alguém criou, solucionou ali um determinado problema. Você cobra ali uma taxinha pequenininha e isso escala para o mundo inteiro, né? Sim. Então, eu acho que essas são as soluções que dão oportunidade para quem é desenvolvedor de criar negócios assim, monstruosos e que dá para faturar realmente milhões, né? Verdade, né? A gente participou do Rio Web Summit que teve esse ano e tinha uma área com diversos stands, sei lá, dezenas de stands. Eu acho que foram... a gente viu lá, a Zorro lá, vocês estavam lá também. Mas a gente, por exemplo, se não me engano, tinham quase 1000 expositores lá de startups pequenas. Né? E a maioria delas falando ali de serviços de inteligência artificial. E a maioria nesse sistema de SaaS. Você chega lá e pega um software como um serviço mesmo. Você utiliza aquilo ali de uma forma conforme você precisa e paga de acordo com o que você está utilizando. Então, isso daí gera muitas oportunidades para os desenvolvedores empreenderem, né? Porque você justamente acha, às vezes, um problema que você tem no seu dia a dia, na sua empresa, e que tem aquela dificuldade, você cria uma solução para aquilo e disponibiliza aquela solução. De uma forma que seja, como eu falei lá no início, simples de você disponibilizar, porque você vai ter um custo adequado com o que você está prevendo ali, né, de acordo com o serviço que você está gerando, e você consegue também oferecer um valor baixo para quem está querendo utilizar o serviço, né? Então, todo mundo sai ganhando. Quer ver um exemplo que acho que me marcou muito? A gente foi numa feira de uma faculdade aqui em São Paulo, e aí fomos avaliar alguns trabalhos, né? Uns trabalhos, assim, muito maneiros. E aí, um dos projetos era um vaso sanitário em que ele media automaticamente o ácido úrico. O pH e o ácido úrico da urina. Só que ele não mostrava para você no celular, ele mostrava no espelho. Então era um banheiro, e aí no espelho a informação aparecia. Aparecia também temperatura, meteorologia, essas coisas, mas aparecia ali. E aí ele dava indicações já, o que você pode comer, que você pode evitar para você regular ali o seu ácido úrico durante o dia. Aí você fala, cara, que coisa louca, né? Eu não sei se isso vai virar um produto ou não, mas é uma possibilidade. E, poxa, às vezes, para mim, não, mas para quem tem uma deficiência de saúde com relação àquilo, olha só que vantagem, você já chega de manhã e já resolve o problema. Imagina, por exemplo, isso numa clínica. Exato. Se você vai fazer um exame, você precisa medir ali.
É sensacional. Lá no Japão já tem aquelas privadas que saem com temperatura, som, música, então acho que vai virar assim. Não, eu não duvido. Um outro projeto também muito interessante lá, que era uma casa monitorada por câmeras, e aí para idosos. Porque ele conseguia perceber com a inteligência artificial, ele já tinha ali um pouco do... como era o dia a dia do idoso, e percebia se ou tinha um movimento brusco que ele poderia ter caído, ou se estava deitado muito tempo, se já era para ter acordado e não tinha acordado, e aí disparava automaticamente alguns sensores e aquilo disparava mensagens para a pessoa que era responsável. Então, olha só, né, o quanto isso pode utilizar. Não, esse é um produto sensacional. Útil, né? Ontem eu estava vendo uma estatística, assim, uma coisa bem triste, inclusive. No Japão, por exemplo, a população está muito envelhecida. Lá, esse ano, tiveram 40 mil mortes de idosos dentro de casa, sozinhos. Desses, 4 mil demoraram um mês para identificarem. Nossa, Desses, 130 levou um ano. Nossa. Imagina. Aí, uma solução dessa ajuda ajudaria, né? E ajuda, na verdade, a salvar vidas, porque às vezes a pessoa caiu e ficou ali desacordada, ou até acordada sem conseguir se movimentar. Então, a tecnologia, num tipo de serviço desse, conseguiria ajudar, né? Com certeza. E vocês falaram, né, dessas soluções que agora você consegue, né, escalando conforme o seu negócio vai se desenvolvendo. Antigamente, as soluções, elas eram muito mais caras, porque, né, o processo para você, né, o desenvolvedor fazer era muito mais demorado. Então, consequentemente, o custo era muito maior. Então, só as grandes empresas provavelmente tinham soluções grandes, né, soluções que conseguiam otimizar os processos, e isso hoje é muito mais democratizado. Então, para o microempreendedor, hoje, abriu muitas possibilidades no mercado. Então, essas tecnologias também democratizaram, porque o microempreendedor hoje não tem mais essa necessidade de, eu vou ter que me virar aqui fazendo um negócio no papel, tendo que me virar aqui com um negócio gratuito que é só 30 dias e depois eu tenho que procurar outra coisa, porque o custo vai diminuindo, né? E como vocês veem o mercado ajudando, né, a tecnologia ajudando o mercado para o microempreendedor? Como você falou, essas ferramentas todas, e até como estratégia de venda, você usar modelo freemium, que você tem lá determinadas coisas e que não necessariamente vence, né? Mas você usa um limite ali de recursos. E aí realmente tem algumas estratégias de usar 30 dias e acaba, e aí você fala, pô, mas isso nem incentiva muito às vezes a usar, porque dependendo do sistema, imagina se for um CRM, você não vai conseguir jogar todas as informações ali, muitas vezes o processo de migração leva um pouco mais de tempo. Então esse modelo de você ter determinados recursos e depois, ok, usei a ferramenta, gostei, está me ajudando, mas olha só, esse outro plano aqui tem esse recurso que agora vai me ajudar mais. Aí você passa a fazer um pagamento. Nós, assim, eu tenho um cartão de crédito só para pagar sais de assinaturas, porque a gente usa muita coisa, né? E isso facilita muito o nosso dia a dia. Eu acho que, como você perguntou ali, o que facilita para o empreendedor é que ele não sai do zero, né? Ele consegue sair de algum lugar com algumas ferramentas que ele precisa e com um custo baixo. Então, isso é que acho que faz muita diferença, que justamente lá atrás não tinha essa possibilidade. Ou você começava no papel de pão, começando a fazer as coisas, ou você realmente tinha que empenhar um dinheiro grande para testar aquele negócio. Lá atrás você instalava o software vencia e aí ele não abria mais. Exatamente, ele ficava lá com aquela tela, venceu, agora já era, só clicando aqui e comprando uma licença. Exatamente. Mas aí agora não, acho que tem essa possibilidade realmente de você testar as ferramentas diferentes e conseguir ver o que se adapta melhor à sua forma de trabalhar e ao negócio que você precisa. Então acho que ajuda nesse quesito de facilidade de trabalho e no custo também. Tem ferramenta, por exemplo, que a gente usa, que tem lá, tinha plano mensal, anual, tinha o free e tinha o lifetime. E o lifetime era o mais caro. A gente usou por um ano, renovou outro ano. No terceiro eu falei, cara, é lifetime. Então, às vezes o lifetime hoje acaba compensando o preço, né? Porque a gente vê, você paga 1 ano, 2 anos, aí você vê, tipo, mas gente, tá saindo 2 anos, ou tá saindo o preço do lifetime. Exatamente. E é uma ferramenta que você vê que é super útil e que realmente você não consegue ficar sem.
Tem ferramentas assim que a gente já está nesse Já ponto. tá nesse nível. Sim, a gente está falando das inovações, tecnologias. A gente citou aquele aplicativo, quando é muito assim, intuitivo ou novo, para uma pessoa idosa, pode causar um certo estranhamento. Quais são os outros desafios que podem ser causados por causa dessa tecnologia que avança cada vez mais para os empreendedores? Olha, eu acho que às vezes o desafio é justamente você conseguir acompanhar o quanto tudo está evoluindo. Então, hoje, você conseguir construir algo, mas já pensando no amanhã, sem que aquilo perca ali o timing de lançamento, é realmente o principal desafio. Então, hoje, acho que não tem como a gente não citar a inteligência artificial, né, que é o que está vindo de forma muito disruptiva, e você vê... Há 2 anos atrás se falava, mas não era nem de perto isso. Depois do lançamento do ChatGPT, teve um hype absurdo, que até muita gente fala, é a bolha da IA que está acontecendo. A gente, no Código Fonte TV, a gente conversa muito a respeito disso, que a gente entende que sim, tem muito marketing envolvido, tem muita coisa ali que é justamente para manter o assunto em alta, mas tem muita coisa de boa já sendo entregue e tem muitas empresas já colhendo os frutos com o que a inteligência artificial está trazendo de benefício. Então, isso daí faz com que não seja uma bolha, simplesmente por ser, né? Já é algo que está gerando frutos. Mas você imagina, eu estou começando aqui um produto meu, eu já tenho que pensar nisso. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente chegou até a fazer a parceria com uma empresa que estava trazendo justamente uma inteligência artificial em português. E hoje, você vê o ChatGPT ou as outras ferramentas já estão todas em português. Então, poxa, aquela empresa que se preparou toda para atender o mercado brasileiro, rapidamente viu todos os concorrentes de fora atendendo também o mesmo mercado. Então, se ela não conseguiu trazer um diferencial além do português ali, ela já está de palho a palho disputando com empresas gigantescas. Então, essa é a dificuldade, é você perceber o que está vindo no mercado para tentar acompanhar e, se possível, se manter um passo à frente. Mas, de certa forma, isso também pode atrapalhar. Tentar ficar sempre na crista da onda e isso atrapalhar, às vezes, o seu objetivo como negócio, né? Às vezes, usar a inteligência artificial pode ser estratégico, pode ser algo que vai te trazer um diferencial, mas precisa ser o último modelo, aquele... Porque senão acaba que a gente fica, por exemplo, ao invés de você construir... você está construindo um chatbot e aí você, ao invés de tentar construir um modelo próprio ou alguma tecnologia dentro de casa que tem um custo menor, não. Você vai usar uma bazuca, não, vamos usar a API lá da OpenAI para responder qualquer dúvida do cliente, sem passar por nenhuma camada. Você vai aumentar o custo, às vezes, do seu sistema e, às vezes, você nem tem essa necessidade ainda. Então, a tecnologia é sempre bom se manter atualizado, mas você implementar sempre a última coisa que está acontecendo ali na tecnologia pode tirar o foco também do negócio. Então, essa é a grande dificuldade. Também saber quais inovações, né, você utilizar também pode ser um desafio, né? Porque às vezes nem toda inovação pode ser útil para o seu negócio. É verdade. Aí às vezes você usa porque tá na onda, né? Não, preciso falar que o meu copo d'água tem inteligência artificial e não tá trazendo valor nenhum. Isso aí foi até uma discussão que a gente teve num dos comentários do vídeo, né? Um rapaz falando, não, eu fui numa determinada empresa que falava, não, meu software tem inteligência artificial. Ele, tá, mas quais são os recursos? Sons de grilo, ninguém respondeu nada. Então, assim, não adianta falar que tem só por ter, ou às vezes está só agregando valor, não está agregando valor financeiro e não valor de fato na entrega. Então, tem que conseguir manter as coisas e a gente, com o pé no chão, né? Um exemplo que aconteceu essa semana passada, o Docker, por exemplo, a empresa lá que gerencia containers, tudo, eles sempre tiveram ali um nível de assinatura para quem utiliza os serviços deles, do Docker Hub principalmente, bem acessível. Agora, eles meio que mudaram a política deles, acrescentaram, acho que 80%, né? No valor da assinatura mínima. Então, tem muita gente que já vai ficar, peraí, eu vou para uma solução alternativa. Porque eles agregaram muitos serviços ali, a assinatura deles, e muitos serviços as pessoas nem utilizam necessariamente. Então, é uma forma deles falar, vou justificar aqui um incremento, colocando esses recursos novos,
mas é porque eu quero que quem usa o Docker Hub usa a minha cloud, usa o meu armazenamento, e muitas vezes não é isso que a pessoa está buscando. Aí ela fica meio sem opção também. Então, é um caminho assim que próprias empresas que têm esse tipo de serviço, elas têm que olhar, pô, a gente tem que sempre ter ali, de certa forma, um plano de entrada, um que seja útil, que a pessoa consiga utilizar e que não tenha assim, uma gama muito grande de serviços, né? Então, essa parte de conseguir personalizar o seu uso, que eu acho que esse que é o diferencial que a gente vê dos SaaS, né? E do IaaS, nesse caso aí do Docker também. Certo. E para quem é da área de tecnologia e quer ser empreendedor nessa área, quais áreas assim vocês veem que é um destaque ou que a pessoa pode falar, vou tentar investir nessa área de empreendedorismo, de tecnologia, e que realmente assim ela vai se dar bem, assim, vai conseguir ter um projeto bom, uma vida ali de empreendedor bom, assim, como investir nessa área? Acho que hoje, né, como a gente está falando aqui bastante do SaaS, eu partiria para algo nesse sentido, de um software as a service, porque justamente você consegue entregar algo tendo ali uma recorrência nas assinaturas, então fica para você tem que realmente manter um fluxo ali de um número interessante de assinaturas, e para isso, obviamente, tem que ter um bom serviço sendo entregue, você consegue entregar valor para o seu cliente no que você está fazendo, e o seu cliente consegue pagar um valor justo, utilizando ali o que ele precisa de fato da sua solução. Então, hoje, acho que tem um leque gigantesco de serviços que estão sendo construídos, e cada vez saindo mais inovações, então eu partiria para essa área. Acho que foi um pouco do que a gente fez lá atrás, embora não existisse esse nome e a gente não tenha feito, obviamente, com a maestria que faríamos hoje, com a tecnologia que tem hoje disponível, né? Mas a Vanessa sempre joga para cima e eu puxo ela para baixo. Assim. Tá, vai, Gabriel, puxa aqui. Porque aí, por exemplo, vou pegar a parte do comportamento. A gente vê muitos desenvolvedores também bons, assim, não, vou criar o meu próprio negócio, vou criar meu site, vou criar minha API, vou vender meus serviços. Só que aí não se tocam da parte empreendedora. Não adianta ser um excelente técnico, criar uma excelente solução, você tem que investir também em vender. Então, muitas vezes, você se associar com pessoas que têm outro perfil. Então, vai fazer um negócio legal e você é um excelente desenvolvedor, então se associa não com outro desenvolvedor, se associa com alguém que entenda de venda, que vai te ajudar nesse processo. Porque marketing é essencial também, né? Deve ter um monte de solução espalhada aí que a gente nem conhece e provavelmente nunca vai conhecer. Perfeita e maravilhosa que ninguém conhece, né? E se possível, que eu acho que é o que aconteceu com a gente também, a gente quebrou muita cara, a gente aprendeu fazendo. Mesmo que a gente tenha feito depois lá na faculdade, a gente fez MBA em gestão empresarial, mas a gente já estava ali, a MBA foi em 2005 e a gente saiu foi 2006, e a gente já estava com a empresa desde 2001. Então a gente já estava batendo cabeça, errando há muitos anos. E esse é um bom conselho. Se você quer tentar um negócio, tenta algo assim, de teste, assim, né? Não vá colocar aquela sua ideia maravilhosa, não. É tudo ou nada na minha vida. Eu acho que... Tem quem goste do tudo ou nada, né? Mas é aquela coisa de você testar a sua capacidade de criar produtos, de você gerar valor. Isso tudo, a gente como desenvolvedor, a gente tem a capacidade de criar coisas pequenas. Assim como um fotógrafo, por exemplo. Eu quero me especializar em fotografar planta ou, sei lá, natureza. Você não precisa necessariamente ter um cliente, você pode ir para o lado de fora e fazer o seu portfólio. Então o desenvolvedor também tem essa capacidade. Vou pegar uma ideia aqui pequena, vou criar algo e vou ver se isso aqui, como é que faz para criar um produto em torno disso? Como é que eu faço para gerar demanda em torno disso? Eu acho que esses conhecimentos, eu acho que precede até em algum outro momento. O que eu estou dizendo não tem problema se você tentar e falhar, sabe? Isso tudo é aprendizado, tenta corrigir depois numa outra iniciativa. Porque a gente vê muita gente jovem que quer empreender e que não aceita falha, não aceita e não aceita opinião, ou não quer, acha que sabe tudo. Eu acho que isso é que precede a derrocada. Sim, a gente falou aqui de algumas tendências, né, e novas tecnologias, como a inteligência artificial, UX. Como eu posso elaborar isso? Mas quais tendências, novas tecnologias vocês acham que vão surgir em, não sei, 5 anos?
vocês apostam em alguma? O que vocês acham que vai acontecer? Relacionado também ao empreendedorismo. Tá. Bom, vamos lá. Na área de tecnologia, acho que o que, pelo menos a gente tem visto agora, 5 anos eu acho que já é até muito para eu falar, não, nem vou me arriscar ir tão longe na tecnologia, mas a gente tem visto muito as empresas trazendo os agentes de inteligência artificial, que são justamente ali o complemento para você utilizar a inteligência artificial fazendo outras coisas. Então, eu acho que isso daí vai crescer bastante e que automaticamente a gente vai ver muitos serviços sendo criados baseado nesse tipo de solução. Também acho. Então, o uso da inteligência artificial, eu acho que para os próximos 5 anos, uma coisa que eu acho que é super robusto, mas a gente não viu explodir ainda, é o uso de blockchain. Eu acho que também para os aplicativos descentralizados, né, os apps também, não sei se é algo que a gente vai ver para os 5 anos, mas eu acho que a tecnologia já é madura para esse tipo de coisa. Agora, como a gente está vivendo até esse hype da IA, eu acho que o uso dos agentes, porque eu acho que assim, a evolução dos modelos em si, eu acho que vai bater num teto em algum momento. E eu acho que está próximo até. Então, o que a gente vai ver vão ser coisas sendo criadas em torno disso. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses modelos que a gente tem, né? Porque são muitos desafios que a gente tem agora na inteligência artificial. Até no próprio consumo energético, que eu acho que, se eu não me engano, os data centers hoje, que estão sendo criados aí pelas big techs, tudo, já equivale ao consumo que a gente viu esse dia, o consumo da Argentina. Da Argentina, de como se fosse um país novo. A gente tem um país novo no mundo consumindo consumindo energia. Exatamente. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Acho que está todo mundo assim, já voltado para isso, vendo que, olha, não vai evoluir. Temos que arrumar uma solução para isso. E já é um problema hoje, né? Então, isso, de certa forma, sendo bypassado, a gente vai ter esses agentes e outras ferramentas sendo criadas. Então, acho que isso vai abrir um leque, quando realmente abrir para os agentes, vai ser uma corrida para todo mundo tentar criar coisas diferentes e produtos e evoluir, que eu acho que não vai ter fim, né? Aí vai todo mundo falar, é a bolha dos agentes, né? Isso, vai existir outra bolha. Eu acho... Vocês acham que isso talvez seja um mal, assim, da tecnologia, que chega uma tendência e daí todo mundo se concentra muito nela e acaba esquecendo de talvez olhar as outras possibilidades e trazer outras disrupções por um determinado tempo? Porque agora tá todo mundo falando da IA. E daí tá todo mundo olhando para isso e vendo as possibilidades disso e acaba esquecendo, talvez eu possa descobrir aí algumas outras coisas e que traga talvez uma inovação possível, né, nesse momento, trabalhar outras coisas, porque acaba até, vamos dizer assim, a concorrência acaba ficando muito maior para essas pessoas e esquecendo que às vezes você pode criar uma coisa nova que vai, né, te destacar no mercado. Olha, eu concordo, acho que sim. Nunca tinha parado para pensar nesse lado da questão, mas sim, né, porque tá todo mundo focado em apenas um único objetivo, assim, entre aspas, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar. A gente vai acabar vivendo uma escassez de inovação também. De outras áreas, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial é incrível, mas ainda mais a inteligência artificial generativa, a gente vê que ela tem uma incapacidade de conseguir inovar. Porque a gente está ali com todos os dados já misturados ali né, para ela fazer a geração, né? Então, a gente pode até pedir, por exemplo, para a inteligência artificial criar uma linguagem de programação. Eu acho que ela até tem essa capacidade. Mas até que ponto ela consegue criar algo que não existe? Vamos criar uma linguagem de programação que tenha essas características e coisas que nunca foram feitas. Isso a gente não vai ver acontecendo, né? Ela não vai conseguir pensar fora da caixinha, né? Ela vai utilizar tudo aquilo que ela tem de treinamento. Ela não vai sair disso, né? Então, de certa forma, se existe hoje uma corrida para todo mundo implementar isso nos negócios, a gente vai acabar vivendo uma escassez de inovação. Então, provavelmente vão ter pessoas que vão estar fora da caixa ali, que vão estar pensando, não, isso aqui mudou. Para isso, né? Não resolve, vamos resolver de outra forma. O próprio Sam Altman, quando ele falava lá atrás, quando lançou o GPT-4, lembra?
Ele falou assim, não vai ter o GPT-5. Sim. Ele falava isso. Agora não, agora já mudou o discurso. Já. Mas por quê? Porque ele falou, porque para fazer o GPT-5, vai ter que mudar a forma do que a gente fez tudo até agora. Tanto é que até hoje, passados anos aí, ainda não tem. Se tem só um rumor, né? Mas não tem exatamente. E o que ele falou, a gente não vai ter dados suficientes, pelo menos a escassez de dados vai acabar em 2025, e para criar um modelo realmente diferenciado, tem que mudar a forma com que foi feito tudo até agora. E até então, pode ser que eu queime minha boca, que ele lance semana que vem, né? Pode ser. Mas até então a gente não viu isso, entendeu? O que a gente está vendo dos lançamentos, e são modelos melhores realmente, são evoluções daquilo que já existe. Né? Sim. A IA, ela tem um certo, né? Ela tem um certo limite, então, realmente. Mas talvez seja porque a gente ainda não tem tecnologias mais desenvolvidas para chegar em certas coisas, né? Por isso que a gente tem que abrir a mente e tentar procurar outras coisas, né? Fazer outras pesquisas. Então, vocês acham que a gente vai chegar num momento aí que a IA vai parar de ser, talvez, todo esse burburinho que tá tendo no momento? Eu acredito que sim. Vai ter o momento de esfriar um pouco. Não que ela vai deixar de existir, ou que ela vai continuar, vai ser um bom serviço, tudo. Mas, pelo menos, acho que essa ênfase que ela tá tendo nesse momento, acho que com algum tempo dá uma diminuída. Eu acho que a gente só tá arriscando ainda o iceberg. Com IA. Eu acho, porque agora, por exemplo, com os modelos menores, você consegue rodar local e, às vezes, por exemplo, dentro de dispositivos de IoT, você imagina a possibilidade disso, né, para fora do mundo, né, dos computadores, da internet, você consegue ter inteligência artificial generativa dentro de dispositivos pequenos também. Acho que isso abre um leque também grande para muitas coisas. A gente está vendo os óculos agora com câmera. Eu acho que tem muita coisa ainda para vir. Não, muita coisa para acontecer, né? Tá para ser lançada aí a nova Alexa também, que vai trazer também a interface falando com IA generativa, e que, poxa, hoje todo mundo aqui conhece lá a Alexa. Era ótimo até um ano atrás. Agora a gente já tá achando ela meio burrinha, né? 2, 3 anos atrás. A gente já não tem mais a mesma paciência. A gente pergunta as coisas, ela não sabe, ela demora a responder. Então, assim, a nossa régua de resposta já aumentou ali também. A gente então, não fala mais que é inteligência artificial, né? Não. A gente já quer algo melhor para ela. Então, a Amazon já tá vendo, justamente, vai fazer o lançamento. Acho que vai ser pago, não vai ser um serviço gratuito só igual outubro, nós temos, Então, isso já vai trazer pra gente, enquanto consumidor de assistente ali, uma outra perspectiva. A gente já vai querer realmente fazer outras coisas e conversar de outras formas. Agora, é claro que aí a gente entra em outro mundo aqui para discutir como é que vai ser privacidade, como é que vai ser essa interação, se isso vai ser bom, se vai ser ruim. Provavelmente. A gente é curioso, né? Não é? A gente quer saber como é que vai ser. Daí depois, quando o mundo acaba, vira tudo. Já era. Mas a possibilidade de você ter uma Alexa que te conhece, você conversa uma coisa hoje, amanhã ela continua a conversa. Nossa, é lindo e assustador ao mesmo tempo. Eu acho que eu sou mais da vibe assustadora. Pensando em filmes apocalípticos. Pois né? Pensando o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo você pensa no Eu, Robô, pensa no Homem Bicentenário, de uma pessoinha assim conversando com você. Ou Her, né? Mas eu achei um pouco macabro. Eu acho que a gente vai acabar chegando lá. Será? Ah, meu Deus. Mas, se a gente não assinar, a gente tem que testar. É muita especulação, né? Sim. Mas voltando aí um pouquinho pro marketing digital que você mencionou rapidinho, né? Que o empreendedor hoje não tem como não se relacionar com marketing digital. A tecnologia trouxe o digital pra gente, e hoje o marketing tá totalmente atrelado ao digital. E então foi o que vocês falaram, se a pessoa também não tem esse pensamento de empreendedora, dificilmente ela vai conseguir, né, se destacar. Você pode ter lá um site, você pode ter uma loja, mas se você não fizer essa parte de tentar ir para as mídias, fazer uma propaganda, você dificilmente vai conseguir levar o seu negócio para frente. Como vocês veem, né, o futuro também dessas mídias digitais, o modo que a gente está lidando, e também entrando nessa parte que a gente falou agora de vulnerabilidade, de ataque, porque isso também
abriu muito essas portas, né? Abriu, né? A gente pensa que em diversos golpes hoje que, infelizmente, são feitos através da tecnologia, então traz todo o lado bom, mas traz também o lado ruim. Mas no marketing a gente vê o quanto mudou, né? Foi essa semana que saiu a estatística de que no Brasil, no primeiro trimestre agora, não, primeiro bimestre, no último bimestre, no primeiro bimestre do ano, o valor do marketing na televisão foi superado pelo valor do marketing investido eu vi essa matéria. nas mídias digitais. Então, gente, algo que era inconcebível há um tempo atrás. E que hoje em dia, me anos parece... atrás aconteceu com revista, né? Jornal, impresso. Agora chegou na TV, que né? era o maior valor ali, né, em disparado de marketing das empresas. E realmente, hoje a gente vê diversas empresas, faz muito mais sentido você ofertar qualquer coisa na internet. Porque você consegue ali chegar exatamente no seu público. Então, a gente daqui a pouco vai estar falando só de marketing, não vai ter marketing digital. Ou vai ser o marketing tradicional ou antigo. Ou marketing. Vai mudar, né? Porque eu acho que vai mudar realmente a forma está se mudando a forma de se fazer publicidade. E o digital, do nome do marketing, é o que a Vanessa está falando. É justamente a capacidade da gente poder ir exatamente no público-alvo, você poder mensurar tudo aquilo que você está fazendo, que você está investindo. Então fica muito mais fácil de você atingir os seus objetivos e muitas vezes até com menos recurso, né, do que da mídia tradicional. Eu acho que aí é um ponto da mídia tradicional que ela não se atualizou. Eu acho que até pela barreira tecnológica, né? Não existe interação. Não tem como, exatamente. Né? Ela não consegue mensurar ali. A televisão tá ligada, tá assistindo a família inteira. No celular, você tá indo especificamente em você, no que você gosta. A pessoa dá like, você sabe, pô, as pessoas gostaram. Você vê um produto, você consegue ver o que a outra pessoa achou do produto antes de você comprar. Então, isso daí não tem jeito. Na televisão, você confia no que o apresentador ou no que o comercial tá passando. Então, essa facilidade do marketing digital, gente, é absurdo. E aí a gente entra numa outra área aqui, né, no marketing de influência. Hoje, poxa, você vê o nosso canal, nós temos parcerias com diversas empresas da área de tecnologia que a gente nunca imaginou que teria. E por quê? Porque a gente a gente faz com que elas acessem um público muito específico. É um público de desenvolvedores de software no Brasil. Então, eles conseguem acessar exatamente esse público passando pelo meu canal, fazendo essa transmissão. E como você faz isso com a televisão ou com outra mídia? Você não consegue, né? Sempre usando uma bazuca, né? Aí exatamente. Você usa uma bazuca, aí vai pegar um monte de gente que não é o seu público, aí você vai acabar tendo ali um filtro ali, né? Até o streaming, ele consegue ver quanto tempo a pessoa ficou em tal episódio, em tal série. Daí recomenda para você aquilo. Em página web você tem também ferramentas que você consegue ver quanto tempo a pessoa ficou naquela página, se ela saiu do seu site logo. Tem até ferramentas que usam mapa de calor, né? Para saber onde a pessoa fica, gera mais atenção, onde ela está olhando mais. Sim. Então, pô, isso aí é praticamente impossível numa mídia tradicional, né? Não, e aí a gente volta lá no e-commerce, como nós falamos, né? Hoje existe ali o dropshipping. Poxa, você não precisa nem vender de fato seu produto ali, não precisa ter ele fixo, não precisa ter o estoque, né? Você só faz o anúncio e usa ali um link direto que é a loja que vai mandar. Então, eu consigo fazer a propaganda, consigo gerar uma comissão para mim e o terceiro lá que vai enviar para quem comprou. Então, é outra possibilidade, algo diferente também que não acontecia antes, né? E para a gente, não é nem nossa intenção, mas para a gente acontece isso também. Muita gente trabalha com um programa de afiliados, por exemplo, usando rede social, né? Então eu vou lá, utilizo um produto e se a pessoa gostou do meu review aqui, eu deixo a pessoa, bota lá no Instagram lá, eu quero, e eu mando o link, e aí eu levo uma comissão. A gente fez, por exemplo, no nosso canal, já fez alguns vídeos falando sobre livros, recomendação de livros, e aí jogamos lá o link e um programa de afiliados, né, na Amazon. Cara, o vídeo acho que tem um ano e meio, todo mês tem comissão lá, daquele vídeo específico. Porque depois a gente nem falou mais de livro, né, no canal. Ou seja, a capacidade de gerar uma recorrência ali, sabe, de valores é grande. E mesmo que não tivesse sido a nossa intenção, né? Exato. E para quem é o consumidor é ótimo também, porque ele entrou num vídeo que a gente estava falando especificamente de determinados livros que a gente acha interessante
e, poxa, já viu a nossa opinião, que é alguém que eles confiam, que está ali falando, e que disse a respeito de cada um dos livros, o que traz de ponto positivo, ponto negativo. Então, para quem vai comprar, também é interessante, né? É um marketing que já te vende o produto de uma forma muito diferente, né? E acho que todo mundo acaba, sai ganhando nesse processo, né? Eu acho que a internet, os influenciadores, de certa forma, eles conseguiram humanizar um pouco mais esse contato com os clientes, né, com os usuários. A TV, a revista, ela foi se tornando um pouco mais distante, um pouco mais fria, né? Pois é, e uma das coisas que me chama muita atenção, porque eu também sou consumidor. Então, o que me atrai, por exemplo, na internet são coisas mais orgânicas. As coisas muito super produzidas, que já remete a nós que parece propaganda de TV, já não atrai tanto. A pessoa fala, não, isso aqui sim, ó, a câmera tá suja, ó, ali deu um barulhinho no fundo, um cachorro latiu, ó, e a pessoa tá ali usando um produto, como eu usaria. Assim, ó, okay. Exatamente. Eu usaria, acho que isso faz toda a diferença, né? Você vê a senhorinha mostrando como é que ela fez o bolo naquela determinada panela, utilizando para ver. Então faz muita diferença. É muito melhor, né? Eu vou fazer uma referência, é muito melhor da Fátima Bernatti fazendo salsicha num estúdio super chique para falar de salsicha, sabe? Exatamente. Assim, para mim não vende muito isso. Causa um distanciamento. Exatamente. A gente acaba encontrando pessoas que a gente se identifica mais, né? Exato. E olha como é que o marketing também acaba estando presente de várias formas, né? Porque você acessa, vê pelo site, você vê pela rede social, você vê direto pelo influenciador e você está presente de várias frentes. E você tem esse contato com a marca, às vezes, de várias formas antes de você, de fato, comprar o produto. Então, isso também faz muita diferença, é engraçado, né? Que para a gente chegar até nesse ponto que a gente está hoje, a própria internet antes, ela era muito mais voltada para a mídia tradicional. Quando a gente fazia conteúdo no nosso site, os nossos clientes queriam... como faz para ganhar dinheiro na internet? A gente, às vezes, tinha que ir atrás de anunciante, atrás de vender banner, sabe? Que, assim, existe ainda, eu acho que é uma forma legal de se fazer, mas você vê que já não é algo tão atrativo. E está mais parecido com um espaço publicitário de uma revista do que hoje esse tipo de publicidade, né, que se faz hoje usando as redes sociais. Né? Sim. Bom, e para finalizar, o que vocês veem aí de futuro para os empreendedores de tecnologia? Vocês acham que o mercado vai ficar cada vez mais acirrado com tantos desenvolvimentos? Ou isso vai ampliar cada vez mais as oportunidades, um pouquinho dos dois? Olha, eu acho que um pouquinho dos dois, né? Não tem como fugir da resposta e ficar um pouco em cima do muro. Porque a inovação traz cada vez mais soluções e mais inovações. Então, não é algo que a gente acha que vai chegar no topo, não. Daqui ninguém inova mais. Então, conforme forem criando os novos serviços, vão aparecendo novas demandas e automaticamente novos serviços vão sendo criados. Mas, obviamente, tem essa vantagem de você conseguir acessar a todos de qualquer lugar do mundo, mas você também concorre com todos de qualquer lugar do mundo. Então, fica mais difícil de você acessar, você precisa realmente ter mais esse conhecimento de empreendedor, conseguir alcançar o marketing de uma forma mais correta para você conseguir alcançar o seu objetivo com o seu negócio, né? E dá para você nichar ainda mais, né? Mesmo que você ofereça um produto que já exista no mercado, você pode, por exemplo, melhorar a experiência que você tem do usuário por conta do seu público. Vou dar um exemplo. Tem muitos produtos sendo desenvolvidos para desenvolvedores. Então, a gente, por exemplo, tem parceria com um banco digital que é voltado para desenvolvedor. Então, as APIs deles são as melhores. A documentação é perfeita, maravilhosa. Eu nunca vi. Eles têm curso, eles têm certificado para você poder usar todas as ferramentas. Aí você olha, teve uma mudança aqui para, sei lá, do Pix no Banco Central. Eles implementam aquilo o mais rápido do que os outros. Ou seja, é um banco como qualquer outro, tem aplicativo, tem tudo, mas eles têm um diferencial de ser voltados para desenvolvedores. Um outro caso também, um caso que a gente tem, é do Resend também, que é um serviço para disparo de e-mail, seja um disparo individual, como um SMTP, ou disparo em massa, usando para campanhas, tudo. Então, é também um serviço que também é voltado para desenvolvedor. Então, as APIs são super bem completas. Eles têm lá os SDKs para várias linguagens diferentes.
Ou seja, existe já solução? Pô, tem um monte de solução disso já na internet, mas é nichado para o público de desenvolvedor. Então você vê que, mesmo que já exista o serviço, dá para aprimorar dentro do que já tem, né? Uhum. Sim, muito legal. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom ter esse bate-papo. Espero que vocês venham aqui mais vezes. Sim, por favor. Veremos, com certeza. Com certeza. E até o próximo episódio. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais. Tchau, tchau.